acerca de orientações sobre o retorno das aulas. Então nós temos um documento que saiu de forma bem breve, assim, mais de muitas páginas, que é um documento chamado de Comitê Técnico de Informações e Respostas Rápidas em Vigilância, Saúde, e Segurança. Então esse documento ele vai dar o norte, vai respaldar a SEDUC acerca de um documento que a SEDUC vai publicar daqui a pouco, que já publicou na verdade, que é de retorno das aulas. Esse retorno que prevê inicialmente 25%, 50%, 75% até 100% em outubro. Não é isso? Paralelo a isso, a esse documento do Comitê de Vigilância e Respostas Rápidas de Saúde, desse documento orientador de retorno das aulas, há um decreto, o decreto 800 do governador, reeditado no último dia 27, à noite, portanto, já pegou muita gente de surpresa. E esse documento faz uma releitura, esse decreto, uma releitura que, na primeira edição, ele proibia, vetava muitas atividades, e agora, já neste documento recente, nessa reedição, ele disponibiliza, libera, autoriza o funcionamento dos estabelecimentos. Acompanhado desse documento também, ou paralelo a ele, a gente tem um outro documento, que é um documento, uma nota técnica conjunta entre o Ministério Público do Estado do Pará, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Porque não se trata apenas de estudantes, se trata também de estudantes, de pais, de trabalhadores, da sociedade como um todo que sofre acometida do Covid-19. Então, são muitos documentos, são muitas leituras que os pais acabam, de repente, não tendo tempo para acompanharem todas essas leituras, e aí eu estou tentando contribuir de alguma forma também, assim como muitas outras pessoas já contribuíram. O que a gente tem, portanto? O projeto Retoma Pará, que é um programa que o governo reeditou, lançou e apresenta nesse decreto recente, do dia 27, que vem trazer uma novidade, na verdade um risco muito grande, porque até então haviam muitos aplausos, muitos reconhecimentos ao governo do estado por conta da sua postura firme, preocupada e responsável com a população em tomar medidas que desagradou a muitos, mas que foi por medida de segurança da população. Isso foi válido. Mas agora, o governo edita um decreto onde, neste decreto, autoriza o retorno das atividades presenciais nas escolas. Não apenas para os profissionais em educação, mas para todos os anos séries de ensino, desde educação do ensino fundamental, até educação infantil, até o ensino superior. Então vejamos que por que há uma grande preocupação dos pesquisadores, dos profissionais e dos pais? É que as nossas escolas não tiveram a adequação necessária desde março. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, 180 dias que o governo poderia estar utilizando esse tempo para fazer reparo nas escolas, para adequar as escolas para receber os estudantes. Porque uma hora a gente sabia que aos poucos as atividades deveriam ser retomadas. Mas o governo resolve deliberar o retorno, ou autorizar o retorno das atividades sem nenhuma adequação nas escolas. Nenhuma adequação nas escolas. Isso é extremamente preocupante, porque se é certo que muita gente, que uma parcela grande da população foi contaminada, foi acometida do Covid, conseguiu se recuperar, existe uma parcela que também foi acometida do Covid e que veio a falecer, porque não tinham leitos o suficiente, porque não tinha medicação, não tinha um protocolo adequado, não tinha testagem o suficiente, Inclusive muitos profissionais médicos vieram a falecer por conta de erros de protocolo, porque não se sabia como lidar. E uma parcela também da população
não foi acometida do Covid, não foi contaminada, mas que corre um grande risco de ser contaminada, agora nesse retorno das atividades das escolas. Então a discussão aqui, ou a reflexão, não é se volta ou se não volta. Não é, uma reflexão simples, porque já está perto do final do ano, então suspende tudo e retoma tudo novamente em janeiro. Também não é dessa maneira. O que a gente precisa refletir é quais são as ferramentas de segurança que o governo do estado disponibiliza para as escolas para que esses profissionais e esses estudantes retomem as suas atividades. Essa é a maior preocupação dos pais. Porque os pais, eles compreendem que se for para deixar para o final do ano, para o início do ano de 2021, eles compreendem por questões de segurança e de saúde. Se for para retomar agora as atividades, os pais também compreendem que é importante. Contudo, não se pode voltar sem um mínimo de segurança. Essa é a grande preocupação que se tem. Então, de forma muito infeliz, o governo do estado regulariza o retorno das atividades agora em 1º de setembro. Então vejamos o quanto que isso é perigoso, porque ao regularizar esse retorno, você pode ir em qualquer das escolas da rede estadual nesse estado inteiro, se houve uma troca de torneira, né, realizada pelo governo do estado, preparando as escolas para retomar as suas atividades. E mais do que isso até. Então, ao regularizar as atividades nas escolas, o governo parece se exime da responsabilidade enquanto Estado, né, de cuidar das pessoas, não é de ser pai e mãe de ninguém, mas é de assumir a sua responsabilidade constitucional de cuidado com as pessoas. Então, o governo do estado, neste decreto do dia 27 de agosto, regulariza o retorno das atividades e dá para cada município, ou joga nas mãos de cada município, a responsabilidade, né, de regularizar os decretos, ou as ações, a vida, o cotidiano em cada município. Então, vejamos que o governo se desprende dessa responsabilidade, né? Até então, o que se tem de ação efetiva do governo para as escolas é o Vale Alimentação, esse auxílio alimentação para os estudantes, que é positivo, né? Mas, fora isso, qual foi a outra ação que o governo do estado realizou nas escolas, diretamente para os estudantes, para que as escolas tivessem condições de recepcionar esses estudantes e esses profissionais? Não é isso? Então, grupos de pais de várias escolas do estado inteiro estão muito confusos, né? Paira uma sensação de insegurança muito grande de mandar os seus filhos para a escola e ele voltar contaminado. O governo do estado deveria ter a leitura satisfatória de colocar a testagem para os profissionais e para os estudantes. Não é isso? Então, se suspende as atividades em uma casa, por exemplo, ou uma empresa. A empresa suspendeu as atividades e mandou todo mundo para casa por conta do Covid. E depois a empresa resolve chamar todo mundo sem realizar nenhuma testagem. Então, aqueles que foram contaminados, aqueles que não foram contaminados, aqueles que foram contaminados assintomaticamente, né, ou aqueles que foram gravemente acometidos de Covid, estarão juntos. E aqueles que também não foram acometidos nem de forma assintomática, sofrerão o risco de serem contaminados. Porque as máscaras, elas reduzem os riscos, mas elas não eliminam os riscos de contaminação. Não é isso? E para quem trabalha com as escolas, a gente sabe que as máscaras agoniam e a maioria das nossas escolas não tem condições, né, de refrigeração, de ventilação. As nossas salas de aula são quentes em sua maioria. Então é algo difícil de aceitar, né, difícil de lidar com essa decisão do governo do estado de
de autorizar as escolas a retornarem às suas atividades. E aí vejamos, né? O governo do estado, ao autorizar que cada escola retome as suas atividades, também disponibiliza ou joga para a responsabilidade de cada direção de escola que, se tiver um índice alto de contaminação, de quem vai ser a responsabilidade? É do diretor, não é isso? É do professor que está lá com uma sala com 40 meninos. É do pai que mandou o filho para a escola, confiando que lá na escola e acreditando que lá na escola teria as condições necessárias de segurança para o seu filho, quando na verdade não tem. E aonde fica o Estado? O Estado vai dizer que ele garantiu todas as condições. Que condições? Que o próprio Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, de forma conjunta, no mês de agosto, na data do dia 17, no dia 17 de agosto, o Ministério Público do Trabalho, esses 3 ministérios públicos emitiram nota. Então, tratando que a vida não se reduz a simples ações e de forma simplista. Então, hoje, a maneira como o governo do estado tem tratado essa questão do Covid é simplista para as nossas escolas. Temos muitos profissionais que são de área de risco, da área de risco. Não se tem a garantia de que esses profissionais serão substituídos. O governo do estado não disponibilizou testes. Então há uma falsa sensação de que a Covid no Pará está controlada. A nossa região Nordeste, Igarapé-Açu mais precisamente, está fora de um risco maior. A partir de que dados? A partir de quais informações? Porque bastou aquele carro itinerante da Assembleia Legislativa ou do Governo do Estado, não sei de qual órgão é, de qual poder é, vir a Igarapé-Açu e desenvolver uma testagem que os casos apareceram. Então, se não tem mais casos, é porque também não tem testagem suficiente para a população. Disponibiliza testagem para os nossos estudantes e para os nossos profissionais em educação, e aí o governo do estado, as autoridades em saúde pública, terão a certeza da gravidade, a dimensão da gravidade de como que está, de fato, a nossa população de Igarapé-Açu. Falo por Igarapé-Açu, eu trabalho na escola Cônego Calado e me preocupo com a saúde dos nossos estudantes, assim como de todos nós. Porque quem ainda não foi contaminado corre o risco grande de ser contaminado na escola e levar para casa. Então, esses documentos do Ministério Público do Trabalho, que recomenda, e que inclusive coloca o Estado sob a responsabilidade de responder civil e criminalmente, se houver uma disseminação em massa de contaminação dos nossos estudantes. Então, o governo do estado não preparou nenhuma escola, nenhuma das nossas escolas. A escola Cônego Calado está com um pedido de reforma de um telhado que ele tá para desabar. Na verdade, tem quebrou uma peça no alto e aí o telhado veio abaixo. Está muito comprometida a situação da escola, lá desse telhado, E o número do processo que segue na SEDUC, ele é 447046. A escola já procurou a SALE por 3 vezes. E o que foi dito na primeira e na segunda vez que estivemos na SALE foi que a ata de cobertura dos serviços da SEDUC não cobre o interior do estado, como que se as escolas do interior do estado não fossem gerenciadas pela SEDUC. Então, se não há ata de cobertura de serviços para o interior do estado, as escolas do estado no interior ficam sob responsabilidade de quem? Não é isso? Então, há uma insegurança grande. Os estudantes da escola Cônego Calado vão retornar agora em 1º de setembro com o telhado de banheiro daquele jeito, com uma cozinha que está caindo
né, que já começou a desprender as peças, as cerâmicas da parede. Né? Então, e tudo isso já foi comunicado para a SEDUC tem conhecimento disso, porque está tudo documentado na escola. Nós não temos condições de retornar, certo? Em segurança, né? com essa leitura que se coloca agora. O governo do estado autoriza as escolas a retomarem, mas não dá nenhuma condição de segurança. É isso que a gente pede para que os pais reflitam junto conosco. É a segurança do seu filho, é a segurança dos profissionais na escola, o risco alto de contaminação que eles correm estando juntos, aglomerados, porque as nossas escolas também não terão condições de distribuir turmas em várias salas. Ao mesmo tempo, e lamentavelmente, os nossos estudantes devem acompanhar a história, e acredito que acompanham, que sempre a educação brasileira, para o lado da população mais simples, não foi tarefa fácil. Então, o MEC, no que diz respeito aos estudantes que farão o Enem, o MEC realizará a prova, o MEC não cancelará a prova do Enem, vai efetivar em janeiro, conforme já foi divulgado. E, lamentavelmente, essa prova do Enem vai ser interessante para a instituição que estava mais preparada, com aulas online, com atividades remotas, estudantes da rede privada. E aqui a gente não vai fazer briga entre rede pública e rede privada. Não, de forma alguma. Porque se as nossas escolas estivessem nas mesmas condições de estrutura física que as estruturas da rede privada, nós não teríamos nenhum problema de retomar agora, com segurança. Talvez as escolas da rede privada, talvez, não conheço, tenham lá suas estruturas e estejam trabalhando de forma remota, com estudantes que também têm acesso à internet de forma mais rápida, por e-mail, de outras formas. Mas nossos estudantes das escolas públicas, principalmente no interior do estado, em especial em Igarapé-Açu, mais particularmente Escola Cônego Calado, onde atende estudantes em diversas situações sociais, de formas mais distantes, localidades mais distantes de até 34 quilômetros para poder chegar à escola, dificilmente tem acesso à internet. Uma internet boa, de qualidade, de velocidade, que dê para realizar atividades escolares. Então, são N situações, inúmeras situações, que nos possibilitam essa reflexão e que nos dá segurança de dizer que as nossas escolas não estão preparadas para retomar essas atividades agora. Não é porque o professor quer ficar em casa sem trabalhar. Não é porque o professor está achando bom ficar em casa sem trabalhar. A questão são as condições. Em que condições de segurança e em saúde pública o Estado disponibiliza para o retorno dessas atividades, seja dos estudantes, seja dos profissionais em educação. O parágrafo 6º do artigo 23, do decreto, que autoriza as aulas presenciais, e depois o parágrafo 7º, que autoriza o ensino remoto para quem optar. Ainda tem uma outra leitura, não é? Então, os pais que de repente optarem, olha, não vou mandar meu filho para a escola, é um direito. Não vou mandar, ele não vai mais esse ano, mas eu quero que ele tenha aulas remotas. É um direito dos pais. A SEDUC vai garantir isso. A SEDUC vai assegurar em que condições que esses estudantes que não estão indo para a escola terão as mesmas condições de aprendizado que os demais. Então, são perguntas difíceis de serem respondidas, porque a gente sabe que as respostas delas imediatamente são negativas. Parágrafo 8º. Municípios poderão manter a suspensão das aulas. Alguns municípios. E a nossa pergunta é se a SEDUC disponibiliza também as escolas, autoriza as escolas, dá autonomia para as escolas de dizerem que não tem condições de retomar as atividades. A SEDUC ficou de encaminhar um suprimento de fundo para pequenas adequações das escolas. Até hoje não saiu. E a gente recorre aos pais. O Ministério Público Estadual já fez a sua parte,
Ministério Público Federal do Trabalho fizeram um esforço enorme, né, para dizer, olha, sem segurança, sem vacina, sem controle, não tem condições de retornar.